E agora, gente? Essa é a última questão de biologia da prova do Enem de 2019, a questão 134. Vamos fazer a leitura do enunciado. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo de feijão. Como que o sal foi absorvido pelas batatas? É isso que ele está perguntando para a gente. Olha só, a gente vai ter um processo chamado de difusão acontecendo. Observe esse desenho comigo. A gente tem aí um recipiente que tem o que a gente chama de uma membrana semipermeável, que é como se fosse a membrana da estrutura celular. Em um ambiente, a gente vai ter uma grande quantidade de sal. Vamos imaginar que essas bolinhas amarelas estão indicando sal. E no outro ambiente, a gente vai ter uma pequena quantidade de sal. Então, a parte com maior quantidade de sal, com mais bolinhas amarelas, é o feijão. E a parte só com 2 bolinhas amarelas é a batata. Como que esse processo acontece? Há uma tendência do sal passar do local em que ele está com a concentração mais alta para o local onde ele está com a concentração mais baixa, que no caso são as batatas. E esse processo de passagem do sal por essa membrana, né, semipermeável que a gente está vendo ali no desenho, ele é chamado de quê? De difusão. E como ele acontece a favor do gradiente de concentração, a gente não tem gasto de energia, tá? Vamos dar uma analisada nas alternativas. Letra A, osmose, por envolver apenas o transporte de solvente. Não é transporte de solvente, a gente está falando de transporte de soluto. A água é solvente, o sal é soluto. A gente está falando de soluto, então não é osmose. Letra B, fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. Gente, a fagocitose, ela é um processo de transporte celular que acontece quando as células têm que emitir projeções da sua membrana plasmática, né, que a gente pode chamar de pseudópodes. Isso é bem comum nas amebas para adquirir seu alimento, é bem comum também nas nossas células do sistema imunológico, para que uma bactéria seja capturada. Então, o sal não é uma substância suficientemente grande para ser capturada por fagocitose, tá? Tem que ser uma substância grande, né? Tem que ser um micro-organismo. Então, não é a alternativa B. Letra C, exocitose. Ó, a exocitose, ela é um processo que acontece nas células quando elas precisam eliminar grandes partículas. Então, imagina que uma célula lá do sistema imunológico, ela englobou uma bactéria e essa bactéria passou pelo processo de digestão dentro dessa célula do sistema imunológico. Esses rejeitos aí da digestão da bactéria precisam ser eliminados, e eles vão ser eliminados por exocitose. É isso que é a exocitose. Letra D, pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. A pinocitose, ela é um transporte celular de pequenas substâncias diluídas ou então de partículas líquidas. E ela acontece quando a membrana está envolvida na entrada e na saída de substâncias líquidas da célula. Principalmente a entrada, quando a gente fala pinocitose, tá? Então não é também a alternativa correta. Olha a letra E, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. É exatamente isso que acontece, né? Recapitulando, a batata não tinha sal, o feijão tinha muito sal. Então, por difusão, o sal passa do feijão para a batata. Alternativa correta, letra E.